Olá, muito boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui de volta para mais um AMIB no ar pediátrico. Hoje vamos discutir cetoacidose diabética, uma condição clínica que tem aumentado a frequência, né? E nós, médicos que atuamos em terapia intensiva pediátrica, muitas vezes também na emergência de pediatria, precisamos estar atentos a algumas particularidades relacionadas ao diagnóstico e à condução desses pacientes, para que não sejamos surpreendidos, né, pelo principal problema desses pacientes, que é o edema cerebral, né? Então, vamos ter o prazer hoje de contar com o Dr. Fábio Joly Campos, professor aqui da disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, responsável também pela UTI pediátrica, pelo Serviço de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Antecipadamente também eu agradeço a doutora Regina Grigoli César pela brilhante condução do AMIB no ar ao longo de todo esse tempo e pelo convite que nos fez para estar aqui com vocês esta noite. Eu peço que vocês, então, vão, durante a apresentação do Fábio, fazendo os seus questionamentos aí no chat, que depois, no final, a gente tem um tempo aí, depois da aula, para as respostas. Olha, a doutora Joelma já está aqui conosco também. Fábio, então, boa noite, obrigado pela presença e fique à vontade. Boa noite, Beto. Bom, é um prazer estar participando aqui mais uma vez do Amigo no Ar. Gostaria de agradecer o convite da comissão, né, da doutora Regina. É um prazer sempre estar ao lado do Fiorito, que foi meu inspirador para fazer o TI pediátrico. O Fiorito foi professor na faculdade, orientador de mestrado, de doutorado, ele já não me aguenta mais. Então, é um prazer, sempre é um prazer dividir a mesa. E agora é ele que é meu chefe, imagina você. Então, eu vou começar a apresentação de hoje mostrando rapidamente um caso que a gente teve recentemente lá na faculdade, na UTI de Botucatu, e depois da apresentação desse caso, eu vou discorrer um pouquinho sobre a fisiopatologia, sobre a cetoacidose propriamente dita, tá? Então, vou só começar aqui, pronto. Então, vamos lá. Aqui é a nossa faculdade. Bom, essa paciente, ela esteve internada com a gente agora em janeiro. Uma coisa que chama muita atenção, como o Fiorito comentou, a gente tem percebido um aumento importante do número de pacientes com cetoacidose diabética nos últimos anos aí, né? Essa garotinha é uma menina de 12 anos que ela já tinha um diagnóstico prévio de diabetes, ela já acompanhava aqui no serviço, mas sempre com uma adesão bastante ruim ao tratamento. Era a segunda internação, inclusive, dela na UTI pediátrica, com diagnóstico de cetoacidose. Ela tinha uma condição sociocultural muito ruim, ela sempre chega numa condição de higiene muito ruim, então é uma paciente que a gente ficou claro para a gente logo no começo qual que era a justificativa para ela entrar no quadro de cetoacidose diabética. Pois bem, quando ela chegou para a gente, ela se apresentava, então, em irregular estado geral, taquidispneica, ela estava pálida, acianótica. Na ausculta pulmonar, ela só tinha roncos difusos e algumas crepitações finas, principalmente em base esquerda. Nesse primeiro momento, ela negava sintomas respiratórios, ela negava febre, depois, mais para frente, essa história mudou um pouquinho. Aí eu vou colocar o vídeo aqui enquanto eu falo sobre os restantes dos dados do exame físico. Aqui é o vídeo do padrão respiratório, tá? Então, ela tinha ausculta só com essas crepitações, tinha ausculta cardíaca normal, o exame abdominal tinha uma leve distensão, porém não tinha dor, não tinha visceromegalias. E ela tinha a presença de abscesso perianal, não a primeira vez, a segunda vez. Na outra internação, ela também fez um quadro semelhante. Ela tinha, então, uma glicemia, na entrada, de 300 miligramas por decilitro, tá?
Numa paciente com essa história, já com antecedente de diabetes, já com antecedente de má adesão ao tratamento, fica relativamente simples da gente fazer o diagnóstico, da gente pensar, então, na cetoacidose diabética. Na entrada dela, então, o que a gente via de exames, eu coloquei só os exames mais simples, viu? Eu não fiquei colocando toda a parte de avaliação hidroeletrolítica que a gente faz, hemograma, o restante das coisas, eu fiz bem pontual para a gente focar bem na evolução da cetoacidose diabética. Então, ela tinha um diagnóstico, exames na entrada, uma glicemia de 299, um pH de 7,07, com um BIC de 8,4 e um anion gap de 24. O potássio na entrada dela era um potássio de 3,3. Nesse momento, então, foi feito o diagnóstico de cetoacidose diabética. Depois a gente vai conversar o critério, mas é bem simples. Aí a gente vê a alteração do pH, a gente vê a alteração do bicarbonato, a gente tem a alteração da glicemia, né? E essa tabelinha aqui mostra a evolução conforme nas primeiras horas de tratamento, né? Eu peguei, na verdade, eu peguei alguns momentos, não peguei exatamente todos, mas vejam que ela foi gradativamente melhorando a glicemia, ela foi também melhorando devagarzinho o pH, o bicarbonato continuava baixo, mas um pouquinho melhor em relação ao anterior, anion gap ainda sempre alto, e quem estava de plantão, ela foi tateando aqui a insulina, ela começou com insulina de 0 unidade quilo-hora, no meio do caminho aqui, como percebeu que o bicarbonato não subia, até deu uma pioradinha, aí aumentou a insulina para 0,2, nesse momento também ofertou, a glicemia estava abaixo de 250, então também começou a ofertar um pouquinho de glicose, a gente vai falar depois como faz isso, né? E ela vinha aparentemente numa evolução razoável aí. O problema foi que depois, durante a internação, a mãe contou melhor que ela tinha feito febre, que ela tinha um quadro respiratório já antes da descompensação, né? E no final do primeiro dia de internação, na verdade, no período noturno, ela começou a apresentar uma piora bem significativa do padrão respiratório, né? Ela começou a ficar mais gemente, começou com um importante desconforto respiratório, mais sonolenta, e quem estava de plantão nesse dia acabou, nesse momento, optando pela intubação orotraqueal, né? O procedimento foi sem intercorrência, e ela foi colocada em ventilação mecânica no APV-CMV, né? Com duplo controle, né? O PRVC, o APV-CMV, cada aparelho chama de um jeito aí, e a gente foi programado, então, no plantão, um volume-alvo de 6 ml por quilo, com uma PEP de 6, uma frequência respiratória de 14. O raio-x eu não sei por que não apareceu, mas ela tinha um raio-x que mostrava uma pneumonia em base esquerda. Porém, logo após colocá-la na ventilação mecânica, ela acabou fazendo uma gasometria com um pH de 6,9. E vejam, aquele pH que chegou até a 7,25 caiu, e vejam a PaCO2 dela para quanto foi? Para 57. O bicarbonato não mudou muito em relação ao anterior. Era um bicarbonato de 9 e passou para um bicarbonato de 10. Então, inicialmente, o que foi feito? Ela estava com parâmetros baixos para uma pneumonia, a gente aumentou o volume corrente, aumentou a PEP, nesse dia, inclusive, era eu que estava de plantão, eu aumentei a ventilação mecânica um pouquinho. Com isso, teve uma discreta melhora do CO2. Porém, ela ainda mantinha o pH ainda bastante baixo, ela tinha um pH de 6,9. Por conta disso, imagine que ela já estava com um quadro com essa acidose importante há aproximadamente 24 horas. E ela começou, então, a apresentar um quadro de instabilidade hemodinâmica. Ela começou a ficar com os pulsos mais finos, tempo de enchimento capilar aumentado, ela começou a ficar com as extremidades frias, mais sonolenta, menos reativa, né? Ela já estava entubada, mas ela começou a piorar o hemodinâmico dela. Então, a gente optou por entrar com droga vasoativa, e aí um ponto que eu achei, por esse ponto que eu achei legal a gente discutir esse paciente. Nesse momento, qual a interpretação que a gente teve lá? Ela não tinha, aparentemente, uma piora significativa do quadro infeccioso, então eu acabei atribuindo essa piora hemodinâmica ao fato dela estar há mais de 24 horas com um pH abaixo de 7.
né? Então, eu acreditei que essa alteração hemodinâmica, essa disfunção aí do coração, essa hipocontratilidade, fosse decorrente desse quadro, dessa acidemia prolongada. Então, por conta disso, eu acabei fazendo um bicarbonato. Vejam que se a gente fosse bem rigoroso no protocolo, não teria mais indicação. Mas, qual é a interpretação nossa? E daí eu achei legal trazer esse caso. Essa paciente, ela tinha, inicialmente, enquanto ela estava estubada, vocês viram no vídeo ali, era um ritmo de Kussmaul, então ela fazia uma ventilação com volume corrente alto, com uma frequência alta, e a hora que a gente colocou na ventilação mecânica, a gente não consegue hiperventilá-la com tal intensidade. Então, isso levou, então, àquela piora do pH. Parou de compensar, na verdade, ela até fez uma acidose respiratória, como vocês viram na gasometria, e isso piorou de forma bem importante o pH. Né? A partir do momento que a gente fez o bicarbonato, ela teve uma melhora bem significativa, com essa medida, o pH foi para 7,23, desculpa, o bicarbonato já passou para 17, e ela teve uma melhora relativamente rápida da parte hemodinâmica, tanto que a gente conseguiu tirar a droga vasoativa com aproximadamente 24 horas, pouco menos aí do que 24 horas, a gente conseguiu retirar a droga vasoativa dela. Então, essa foi a evolução, e eu quis trazer, acho que tem alguns pontos da cetoacidose diabética, do tratamento, que a gente vai conversar mais para frente, que são relativamente simples da gente decidir como fazer. Agora, o bicarbonato é uma coisa controversa, e a gente tem que fazer de uma forma um pouquinho diferente da habitual, por isso que eu quis trazer esse caso para a discussão. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a teoria de cetoacidose diabética, sobre a aula de uma forma geral. Tá? Então, vamos lá. Então, está rodando aqui. Cetoacidose diabética é uma disfunção metabólica grave e ela é causada pela deficiência relativa ou absoluta de insulina. Então, cetoacidose diabética não é exclusividade de diabetes tipo 1, tá bom? Diabetes tipo 2 também pode fazer. E pode estar associada ou não a maior atividade dos hormônios contrarreguladores. Na maior parte das vezes está associada. E ela é caracterizada, então, por um quadro de hiperglicemia, por um quadro de acidose metabólica e cetonemia ou cetonúria. Então, a glicemia é maior que 200, um pH abaixo de 7,3 ou um bicarbonato sérico abaixo de 15. Então, com esses parâmetros, a gente consegue definir a cetoacidose diabética. Então, como eu já falei, vocês lembrando um pouquinho do exame do paciente nosso lá, não tinha nenhuma dúvida do diagnóstico. Né? Então, é a complicação mais comum em paciente com diabetes, né? E a frequência, como a gente já conversou, que eu tinha falado e eu reforcei depois, a gente vem percebendo um aumento da incidência aí da cetoacidose diabética nas UTIs pediátricas. Ela tem uma mortalidade em torno de 5%. Então, a hiperglicemia, a cetose, a cinemia levam a essas alterações, e além dessas alterações, a gente percebe o NGAP aumentado, cetonemia moderada, desidratação em graus variados, hiponatremia, hipocalemia. Tá? O potássio, na verdade, ele pode estar alto, pode estar baixo, pode estar normal, aí depende muito de como vai estar a evolução, mas é importante a gente monitorar a parte hidroeletrolítica. Tá? Então, como eu já disse, é o distúrbio mais grave, é o distúrbio metabólico mais grave do diabetes tipo 1. 35% ou 40% das vezes acontece no momento do diagnóstico e já, como já havia falado, não é patognomônico, então, do diabetes tipo 1. A gente não tem dados precisos nossos, mas aproximadamente 2,4% das internações em UTI pediátrica nos Estados Unidos são decorrentes aí de cetoacidose. E os episódios são mais comuns nas meninas adolescentes, né? Como a nossa paciente, que era uma menina de 12 anos. É a principal causa de morte em crianças, adolescentes e adultos jovens com diabetes tipo 1. Aqui é um pouquinho da história natural da doença, né? Então, a gente tem esse paciente que vai evoluir dessa maneira, ele tem uma predisposição genética, ele acaba sendo, então, exposto a um desencadeante, provavelmente um fator desencadeante ambiental, né? Isso daí começa a lesão das células beta, das isquiotas pancreáticas, né? Isso aí vai evoluindo, fazendo com que ela tenha autoimunidade celular, autoanticorpos humorais, começa a perder a resposta de insulina, começa a ficar intolerante à glicose e depois ela começa a desenvolver o quadro de diabetes propriamente dito. Quanto tempo vai
demorar essa evolução, a gente não sabe dizer, isso varia muito de paciente para paciente. A cetoacidose diabética, ela é decorrente, então, aí, da deficiência total, ou pelo menos uma diminuição da insulina. Isso daí vai levar, então, essa diminuição ela pode ser por falha de administração, pode ser por estresse, por infecção, né? E acaba levando à liberação dos hormônios contrarreguladores, glucagon, cortisol, catecolaminas, GH, e isso tudo leva a uma série de alterações metabólicas que estão exemplificadas aqui nesse gráfico, aqui, que parece um gráfico confuso, mas que ele é simples para a gente entender, né? Vai acontecer uma lipólise, vai levar a uma diminuição da utilização da glicose, vai levar a um aumento da proteólise e diminuição da síntese proteica, e vai levar a uma glicogenólise. Essas coisas todas vão se cruzando aí no caminho aqui, né? Vão levando a hiperglicemia, isso aí leva a glicosúria, leva a desidratação, que pode levar, então, a lesão renal, que pode favorecer essa hiperglicemia. Essa desidratação leva também a uma acidose lática, né? Então, a gente vai tendo um conjunto de alterações aí que vão levar, então, a todos os sintomas, a todas as alterações que a gente vê na cetoacidose diabética, tá bom? Então, a classificação, além da gente fazer o diagnóstico, a gente pode classificá-la em leve, moderada ou grave, né? E essa classificação, ela vai acontecer de acordo com o pH ou de acordo com o bicarbonato. Então, a gente considera uma cetoacidose leve aquela que tem um pH entre 7,2 a 7,3, com um bicarbonato de 10 a 15. A moderada, pH de 7,1 a 7,2, um bicarbonato de 5 a 10. E grave quando a gente tem um pH abaixo de 7,1, um bicarbonato abaixo de 5. Então, essa nossa paciente se encaixava numa cetoacidose grave, porque ela tinha um pH abaixo de 7,1. Como fatores precipitantes aí, né, para a cetoacidose, lembrar, então, da administração equivocada aí, a subinsulinização, né? Pode acontecer também, eu trabalho no hospital da faculdade, então a gente não tem um número grande de pacientes, né, que usem bomba de insulina, então o que a gente vê na maior parte das vezes realmente são os pacientes que não fazem a administração correta, né? O período da adolescência é um período muito difícil para a gente conseguir que o paciente mantenha aí a adesão certinha ao tratamento. Os processos infecciosos podem também desencadear transgressão alimentar, surtos psiquiátricos, problemas econômicos e sociais. Essa paciente tinha praticamente tudo isso aí, né? Vômitos repetidos, estresse cirúrgico, trauma. Isso aqui são alguns fatores precipitantes, desencadeantes aí da cetoacidose diabética, tá bom? E ele vai começar lá com o quadro de poliúria, de polidipsia, polifagia, perda de peso, evolui aí com anorexia, náusea, vômito, vai acentuando o quadro de desidratação, começa a respiração de Kussmaul, hálito cetônico, e se a gente não fizer nada, ele vai chegar à depressão do nível de consciência, desidratação grave, choque hipovolêmico, arritmia cardíaca. Então, tudo isso, essa é a evolução se a gente não tratar. Clinicamente, a gente vai identificar um paciente, em geral, com pele quente, com rubor facial, é muito comum a cefaleia, o hálito cetônico, respiração e ritmo de Kussmaul, que foi o que vocês viram lá no vídeo, náuseas, vômitos, distensão, dor abdominal, pode mimetizar abdômen agudo. Realmente não foram poucas as cetoacidoses diabéticas que vieram para o serviço, vieram para a gente com queixa inicial de dor abdominal, e o pediatra depois fica se culpando, fala, poxa, mas ela veio com dor abdominal, como eu não pensei em cetoacidose? É muito fácil a gente falar depois, mas para quem está lá na porta, não vai ser a sua primeira hipótese para uma dor abdominal, então às vezes acaba passando mesmo. É fácil a gente olhar depois que o estrago já está feito, né? Pode ter taquicardia, desidratação, e aí eu vou fazer uma ressalva. Esses pacientes, eles vêm desidratados, mas o choque é raro, tá? Então, o paciente de cetoacidose diabética, ele morre, por exemplo, de edema cerebral, ele não morre de choque. Por que isso é importante? Cuidado com a reposição volêmica. Ela tem que ser feita, mas cuidado com as expansões exageradas, com o volume exagerado no começo, tá? Então, lembre, choque é raro e normalmente o que mata é edema cerebral, e se você exagerar no volume aqui, você está predispondo ao edema cerebral, tá? Fraqueza e obnubilação progressivas também
podem aparecer. Então, indicações aí para UTI, a gente considera quando você tem pacientes abaixo de 7 anos, distúrbios eletrolíticos graves, acidose metabólica grave, insuficiência respiratória ou circulatória, arritmias cardíacas, alteração do nível de consciência. Tá? Então, o paciente que vai para a UTI não é só o paciente que vai precisar de ventilação mecânica, mas é aquele paciente que vai precisar de monitorização. E quem já tratou cetoacidose sabe que cetoacidose precisa, a gente tem que ficar em cima do paciente, por mais que você muitas vezes não vá usar recursos de tecnologia, você vai usar o monitor e as bombas de infusão, mas é um paciente que requer que você fique ali o tempo inteiro à beira do leito. Né? Então, a gente vai controlar com HGT de hora em hora, gaso normalmente a cada 2 horas. Então, é um paciente que não dá para fazer a prescrição e deixar de vê-lo, não. A gente tem que ficar em cima desse paciente. Cetoacidose nunca interna às 8 da manhã, né? Vocês já sabem disso. Cetoacidose interna no começo da noite, no começo da madrugada, mas são pacientes que realmente eles exigem muito cuidado no começo. Tá? E quais são os objetivos? A gente pode pensar que a gente tem que tratar esse paciente, a gente tem que corrigir 3 grupos de distúrbios metabólicos. Os distúrbios hidroeletrolíticos, então a gente tem que corrigir a desidratação, a acidose metabólica, a hiponatremia, que pode ser dilucional e pode ser artefatual, a hipopotassemia, a gente tem que tomar cuidado aí com a falsa hiperpotassemia, a hipofosfatemia, que era uma coisa que na minha época de residência a gente nem dava muita bola para isso. Hoje a gente sabe que o fósforo baixo é uma das causas de você ter dificuldade para tirar o paciente da cetoacidose diabética. A gente vai corrigir também os distúrbios metabólicos dos lipídios. Então, tem a hiperlipemia, a lipólise e a cetogênese. E os glicêmicos, que é corrigir a hiperglicemia, corrigir a glicogenólise e a neoglicogênese. Procurar e tratar também os fatores desencadeantes. Então, se ele teve uma infecção como desencadeante, é óbvio que a gente também vai tratar o quadro infeccioso desse paciente. Tá? Então, quando a gente pensa um ponto importante do tratamento da cetoacidose é a fluidoterapia, né? Um dos pilares aí do tratamento da cetoacidose. E o objetivo, então, é a reposição do déficit hídrico em 24 horas e tentar manter a glicemia entre 150 e 250. Então, lembrem que o rim, quando você tem uma glicemia acima de 180, ele não consegue mais filtrar, segurar essa glicose, ele acaba evoluindo, esse paciente acaba tendo a glicosúria e, por isso, essa perda, esse déficit hídrico. Né? Então, ele tem uma diurese osmótica. Em geral, a gente estima o déficit hídrico em torno de 7 a 10%. Então, a fluidoterapia a gente vai iniciar na primeira hora, evitar a intubação orotraqueal, se possível, pois o aumento súbito da PaCO2 pode aumentar o risco de edema cerebral. Veja aquela paciente que eu mostrei para vocês, aconteceu exatamente isso, né? Não até o ponto do edema cerebral, mas o aumento súbito da PaCO2. Né? A gente até ficou em dúvida num período se ela fez edema cerebral, porque depois que estudou, ela ainda ficou um período muito confusa, depois ela evoluiu com uma hipotonia importante, mas a tomo não mostrava edema, a gente não caracterizou edema cerebral, mas é importante a gente ficar atento com isso, evitar sempre que possível a intubação orotraqueal. A gente nunca vai conseguir, a partir do momento que você intubar, ventilá-la ou hiperventilá-la uma intensidade como o CUSMA-U. Então, ele inevitavelmente vai subir o CO2, tá bom? Paciente com quadro de choque na admissão devem receber expansão de volume com solução isotônica, né? E apenas aí para correção. O volume administrado depende do estado circulatório. Então, não é ficar dando volume para todo mundo, né? A gente precisa, e lembrem de novo aquilo que eu falei para vocês, o paciente morre de edema cerebral, não morre de choque. Né? Avaliar distúrbios de potássio com eletro, isso sempre, né? Os residentes já sabem, vem falar lá de hipo ou hipercalemia, sempre pergunta como é que está o eletro, porque é ele que vai ditar o ritmo do nosso tratamento. Tá? Aqui é o esquema de administração de fluidos na cetoacidose, então a gente tem um esqueminha de acordo com a idade. Tá? Tem alguns protocolos que variam um pouquinho de um para o outro. Eu estou falando do protocolo que a gente usa, né? As variações que tem são variações pequenas, né, de um para o outro, mas o conceito geral é esse aqui. Né? Então, para um paciente de 2 a 10 anos, o volume recomendado em torno de 6 a 8 ml por quilo por hora, maior que 10 anos, de 4 a 6 ml por quilo por hora. Tá? Então, o volume máximo em qualquer idade não ultrapassar 4 litros por metro quadrado de superfície corpórea por dia, que é um volumão realmente. Né?
Então, a gente vai iniciar na primeira hora com a ideia de repor o déficit hídrico em 24 horas, né? A gente vai tentar chegar numa glicemia de 150 a 250, também para a gente minimizar a diurese osmótica que esse paciente tem, né? A gente vai tentar reduzir gradualmente a osmolaridade, né? E o tipo de solução das primeiras 24 horas, a gente vai escolher avaliando o sódio e avaliando a glicemia. Sempre vai iniciar a dieta VO o mais rápido possível. Na verdade, tudo que você tire de estresse para o paciente vai diminuir a liberação de hormônio contrarregulador, né? Então, se esse paciente tiver condição de mais rapidamente possível sair da insulina contínua para ficar com dieta viral e conjunto da família, por exemplo, tudo que você vai diminuir estresse vai diminuir a liberação de hormônio contrarregulador, vai facilitar o seu controle do diabetes, tá bom? Então, inicia a dieta o mais rápido possível, após 24 horas, ou enquanto não for possível a administração VO, iniciar aí o soro de manutenção, tá? No começo, então, as primeiras 24 horas, é só repor fluido de acordo com aquela regra. A partir das 24 horas, entra o soro de manutenção, e aí você usa a regrinha, que acho que até tem um próximo slide mostrando, depois mais para frente mostra, que é o Holiday Sigler que a gente faz habitualmente. Então, aqui, como que a gente vai conduzir um resumão aqui, né? Se o paciente estiver em choque, a gente vai fazer expansão do soro fisiológico e, em geral, não ultrapassar aí 40, 60 ml por quilo. Não está chocado, intravascular tá ruim, não tem hipoperfusão tecidual, mas ele está desidratado, então a gente vai fazer a correção nessas primeiras 24 horas com a ideia de você repor essa desidratação, né? E aí entra o tipo de solução. Vejam que é bem simples, a gente não lembra disso tudo na hora que você vai fazer, você olha lá e confere, né? Então, você vai escolher a solução baseado no seu valor de sódio, tá? Lembre que é o sódio corrigido por conta da hiperglicemia e de acordo com o valor da glicemia. Então, se você tem a glicemia maior que 250 com sódio baixo, o soro fisiológico. Se sódio abaixo de 150 e glicemia abaixo de 250, soro glicosado. Também tomem cuidado com a hipoglicemia, né? Lembrem que a cetoacidose diabética mata, mas a hipoglicemia mata ainda mais rápido, né? Então, muito cuidado com a administração da insulina, a hora que a glicemia cai para baixo de 250. Veja se é possível diminuir a taxa de infusão de insulina. Se ele não melhorou, começa com uma oferta maior de glicose, mas monitorem bem atentamente o valor da glicemia, tá? Quando você tem sódio mais alto, a gente faz um soro fisiológico 0,45, então você faz 1 para 1 com água destilada. Então você vai escolher a solução que vai entrar naquele cálculo que eu passei para vocês, lá de 6 a 8 ml por hora. Então você vai escolher a solução de acordo com o tipo de acordo com os resultados de sódio e glicemia. Isso daí você vai monitorar isso daí durante todo o plantão, com frequência trocando esses soros aí. Tanto que a gente não costuma deixar bolsas muito grandes já para escrever o soro a cada 8 horas, porque em 8 horas você já ficou esse soro aqui 2, 3 vezes. Então a gente coloca normalmente ali com as pequenininhas para correr e vai ajustando a cada 4 horas, por exemplo, né? Porque essas mudanças elas são realmente bastante frequentes. Aqui, de novo, que eu falei para vocês, só a regra de Holiday Sigler, vocês estão carecas de saber aqui como que faz essa continha. Então, eu falei que um dos tripés, um dos pontos muito importantes, um dos pontos chaves para tratamento da cetoacidose, que é a reposição volêmica, né, que é a fluidoterapia. Um outro ponto muito importante, óbvio, pensando na doença, né, é a insulinoterapia. Então, a gente vai, qual o momento de começar a insulina contínua? Após você fazer a expansão de volume e quando o paciente começar com uma boa diurese, né? Aqui é importante, a glicemia ela deve cair em torno de 10% por hora, tá? Não mais aí do que 50, 75 miligramas por decilitro por hora. Isso é muito importante. A queda abrupta da insulina vai mudar a osmolaridade, vai favorecer a edema cerebral. Da insulina não, desculpa, da glicemia. A gente começa normalmente a insulina simples, na dose de 0,1 unidade por quilo por hora. Depois eu vou mostrar ali na frente, mas a gente até já deixa o seu padrão, fica fácil a nossa conta. Se a glicemia for mais rápida do que a esperada, você pode reduzir a velocidade de infusão dessa insulina
e ou adicionar soro glicosado. Quando você opta por um ou por outro, caiu a glicemia, mas melhorou o pH, melhorou o bicarbonato, eu posso só reduzir a insulina. Agora, caiu a glicemia, porém o paciente apresenta ainda cetoacidose, apresenta ainda acidose importante, pH e o bicarbonato ainda são ruins, aí a gente acaba associando o soro glicosado. Dependendo do nível de hipoglicemia que está fazendo, a gente faz as duas coisas, diminui a infusão de insulina e aumenta a infusão de glicose. Tá? Se a redução da glicemia for mais lenta do que você está programando, né, ou houver persistência da acidemia, aí a gente pode aumentar a taxa de infusão de insulina. Né? Mesmo se você tiver glicemia abaixo de 250, tal, e daí o que muda, se você tiver insulina abaixo de 250 e você tiver que aumentar a insulina, é que você também vai aumentar aí o seu aporte de glicose, tá certo? Isso daqui acontece algumas vezes por conta também há na cetoacidose diabética, além da diminuição da quantidade de insulina, há resistência periférica a ela. Então, em algumas situações, a gente precisa realmente de aporte maior de insulina, mesmo que para isso a gente precisa dar um pouquinho de glicemia, de glicose junto. Tá certo? Como eu falei para vocês, a gente faz habitualmente uma solução padrão, em que a gente coloca lá 25 unidades de insulina com 250 ml. Isso é fácil porque para cada 1 ml por quilo representa 0,1 unidade quilo-hora. Né? Então, a concentração dessa solução é de 0,1 unidade por ml. Então, a gente infunde nessa velocidade que eu falei para vocês, de 1 ml por hora. Tá bom? É importante lembrar que, devido à ligação da insulina ao plástico, a gente normalmente despreza os primeiros 50 ml só para lavar o equipe, ele vai aderir ao plástico, ele satura essa ligação e daí ele começa a receber a insulina normalmente. Então, os objetivos nossos aqui, o nosso objetivo na cetoacidose diabética é chegar numa glicemia menor que 250. E a partir do momento que você chegou numa glicemia menor que 250, num bicarbonato maior que 15 e num pH maior que 7,25, e a criança já está aceitando dieta oral, você pode, então, iniciar a reposição de insulina simples de 4 em 4 horas, conforme o HGT, conforme a glicemia que você encontrar. Então, aí você tira a insulina em infusão contínua, vai controlar esse paciente com medidas de glicemia a cada 4 horas e, de acordo com o valor que a gente encontra, a gente vai fazer uma reposição seguindo essa tabelinha aqui. Bem simples, normalmente a gente já deixa inclusive, essa tabela prescrita, a sede, não em unidade quilo-hora, mas já na unidade que vai ter, né, que vai ter que administrar. Fica mais fácil para a enfermagem seguir esse tratamento aí. Tá? Então, os critérios de controle, como eu já disse para vocês, glicemia menor que 250, bicarbonato maior que 15, pH maior que 7,3. Normalmente, após começar o esquema fracionado, a gente ainda mantém por um período de 30 minutos a insulina em infusão contínua, tá certo? E aí a gente segue o tratamento aí. Se você tem diagnóstico prévio, como essa paciente que eu mostrei para vocês, a gente já começa, e aí você vai entender se ele estava com a dose de insulina usando regularmente, e mesmo assim ele fez a cetoacidose, quando você prescreve para voltar à insulina que ele já usa, a gente normalmente volta com 10% a mais da dose que ele usava anteriormente. Para os recém-diagnosticados que não têm uma dose de referência, a gente começa com a dose de 0,3 a 0,6 unidades por quilo por dia, sendo que normalmente a gente faz 2/3 da dose pela manhã e 1/3 à noite para evitar a hipoglicemia no meio da madrugada. Então, aqui, uma representação daquilo que eu falei para vocês, a gente começa com insulina, 0,1 unidade quilo-hora, e avalia de acordo com a sua glicemia. Glicemia caiu, você pode reduzir a insulina, glicemia não diminuiu ou continua acidose, você pode ter que aumentar a infusão de insulina, tá bom? Então, isso aqui é só para representar o que eu já falei para vocês. Aqui, só para a gente lembrar, as insulinas e os seus tempos de ação. Eu sou meio azarado. Vira e mexe, quando eu estava de plantão, chegava uma cetoacidose que o cara tinha feito lá na origem uma NPH. Né? Então, ele chegava no hospital, chegava em acidose, com acidemia importante, com pH baixo, com bicarbonato baixo, e começava a fazer hipoglicemia, porque eu pegava o pico de ação
da NPH é de 5 a 7 horas. Então, a gente não faz isso normalmente, mas só para a gente lembrar aqui dos tempos de ação de cada uma das insulinas. Tá bom? Então, a gente já falou sobre um dos pontos importantes, que é a fluidoterapia, um segundo ponto muito importante, que é a insulina, que é a insulinoterapia, e um terceiro ponto muito importante é a terapia eletrolítica. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atentos aos eletrólitos aí, principalmente porque a gente não pode esperar a gente ter o sintoma, né? Distúrbio eletrolítico no paciente grave a gente sempre tem que buscar, porque os sinais e sintomas eles são muito genéricos, a gente não tem uma alteração bem fácil. Olha, o paciente já acha que esse cara está fazendo uma alteração de cálcio, de sódio, então a gente precisa monitorar. E o que a gente tem que lembrar? O potássio é um dos principais mecanismos tampão do nosso organismo. Então, quando o paciente começa a ele começa a produzir muito H+, ele vai, para tentar tamponar isso daí, ele vai jogar H+, potássio para fora da célula. Então, imagine o seguinte, a hora que você começa a tratar a cetoacidose, vai inverter o caminho. Então, aquele paciente que estava com um potássio aparentemente bom no começo, ele tem um pH de 6,9. A hora que eu começar a tratar e ele for com um pH de 7,2, o potássio que era bom vai despencar. Tá? Então, cuidado com isso. Então, a gente sempre orienta da seguinte maneira. Se você tem um potássio de entrada de 5,5, maior de 5,5, não precisa repor. Entre 3,5 e 5,5, a gente já começa, naquela solução que a gente fez o cálculo lá no começo, a gente começa repondo na dose de 20 a 30 mEq por litro. Se o potássio de entrada, de saída, já chegou ali com o potássio menor que 3,5, ele vai precisar, a gente precisa repor na velocidade, na concentração de 40 a 60 mEq por litro, e daí sempre lembrem de fazer um eletrocardiograma, tá bom? Se você tiver alteração eletrocardiográfica, a gente vai precisar repor mais rapidamente, aí sempre respeitando a velocidade máxima de infusão e de reposição, que é de 0,5 mEq por quilo por hora. O nosso objetivo é manter um potássio sérico entre 4 e 5. Lembrar disso aqui, tá? Porque essas mudanças de pH, elas vão acontecer de forma bem significativa no começo do tratamento. Bicarbonato, aqui a utilização é bem controversa, como eu já disse para vocês, tá? Ele deve ser evitado, porém, ser usado com pH abaixo de 6,9, ou bicarbonato abaixo de 5, após a primeira hora de hidratação. Alguns pacientes com esses pacientes, certo, tá? Agora, esse paciente foi um exemplo de um efeito deletério do pH baixo, né? Ele acabou fazendo uma depressão miocárdica por conta disso, o caso que eu mostrei para vocês. Então, a indicação é essa, a gente faz de 1 a 2 mEq por quilo e corre aí em 1 a 2 horas. Né? Lembrando que a solução de bicarbonato disponível é a solução a 8,4%, em que você tem 1 mEq por ml. Tá? O volume, então, ele deve ser administrado na diluição, na proporção de 1 para 3, tá bom? Então, esse é o bicarbonato que a gente vai tentar evitar, mas em algumas situações a gente vai precisar usar. Esses pacientes, eles são, como eu falei para vocês, a gente tem que monitorar a parte eletrolítica, a parte metabólica desse paciente bem atentamente. Então, normalmente a gente faz um hemograma na admissão, depois a gente vai fazer uma glicemia na admissão e depois a cada 2 horas. Normalmente a gente mantém o hemoglicoteste aí a cada hora, de hora em hora no começo. Né? Então, a gente tem um protocolinho de tudo quando a gente vai colher quando a gente vai fazer cada um dos exames. Vejam, monitorar a frequência cardíaca, respiratória, PA, avaliar o eletro de acordo com o nível de potássio, avaliar atentamente o balanço hídrico desse paciente, tá certo? Fazer avaliação neurológica na admissão e também, toda vez que vai reavaliar o paciente, cada hora, de hora em hora que você vai avaliar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, também avalie o nível de consciência, faça uma avaliação neurológica desse paciente, tá certo? Após você iniciar a dieta oral, aí a gente consegue fazer de uma forma, começa a espaçar essa monitorização, tá bom? Como eu falei para vocês, um dos problemas da cetoacidose diabética é o edema cerebral, tá? Que é a complicação mais grave, aí, é a principal causa de óbito
nos pacientes com cetoacidose diabética. Então, lembra, não é o choque que vai matar, e sim é o edema cerebral. Tá? E ele é caracterizado, então, por diminuição do nível de consciência, por cefaleia, e pode ser seguido, então, de convulsão, incontinência sinoviana, alterações pupilares, papiledema, bradicardia, parada respiratória, parada cardíaca, pode herniar. Tá? Então, é um quadro bem grave. Ele tipicamente acontece depois de 4 a 12 horas depois do início do tratamento, tá? No período em que volta ao estado metabólico normal. Mas, depois eu vou falar mais para frente, alguns casos, inclusive, que você já começa com o sintoma antes do tratamento, né? A tomografia, você pode ter um edema focal ou difuso. Agora, isso aqui é muito importante. Na verdade, essa avaliação de edema em pediatria é sempre muito difícil. A tomografia ela pode ser normal, isso não quer dizer que ele não tenha edema cerebral, e ele pode herniar sem fazer para a gente a tríade de Cushing, sem alterar a frequência cardíaca, sem alterar a pupila. Então, cuidado com isso em pediatria, tá? Só para a gente lembrar, só 30% das crianças, na hora que eles vão herniar, apresentam tríade de Cushing, né? Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Eu achei legal essa classificação aqui com sinais, sintomas ou critérios maiores e menores, né? Então, são sintomas maiores, alteração de nível de consciência, queda da frequência cardíaca, incontinência inapropriada para a idade. São critérios menores, vômitos, cefaleia, letargia, a idade, então, aí os critérios diagnósticos, resposta motor ou verbal diminuída, postura de decodificação ou descerebração, paralisia de nervos cranianos, e o diagnóstico ele é bastante sugestivo na presença de 2 critérios maiores, 2 menores, ou 2 menores, que é o maior, ou qualquer um dos critérios diagnósticos aqui. Tá? Então, só para vocês lembrarem, acho que mais importante de decorar isso aqui é lembrar que ele pode acontecer, e mais grave do que isso, lembrar daqueles cuidados no início ali, que se a gente não fizer direitinho, a gente vai predispor a esse edema. Tá? As teorias para que haja edema cerebral, aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, uma reidratação excessiva com fluido hipotônico, rápida redução da glicemia, ativação do sistema de transporte sódio e hidrogênio e aumento do fluxo sanguíneo cerebral por perda transitória da autorregulação, tá? Que é o edema vasogênico. Então, são algumas das possibilidades. Aquilo que a gente já tinha conversado, há relatos de tomografia já com diminuição de ventrículos antes de você começar o tratamento, tá bom? E aí existem algumas teorias que justificariam isso, né? Algumas teorias que falam com relação ao volume, com relação à insulina, com relação ao bicarbonato. Né? Então, com relação ao volume, você vai ter um movimento de água para o interstício do cérebro, por aumento da pressão hidrostática, por expansão de volume, por diminuição da pressão oncótica pela diluição da albumina. Então, dar volume desnecessário pode ser perigoso, tá? Não vou nem colocar pode ser, é perigoso. Então, cuidado com isso. A insulina também ela é um trocador de sódio e potássio na membrana, então, a hora que você ganha sódio, você perde potássio, você vai mudar os solutos aqui. Então, o que acontece? O bolo de insulina inicial, ele tem efeito mais dramático aí, tá? Então, a gente deve evitar a insulina em bolo, a gente começa já o tratamento com a insulina em infusão contínua, tá certo? E se tem uma coisa que vai... veja que são todos erros que a gente pode cometer, né? Quando a gente administra insulina em bolo associada a bicarbonato, a gente aumenta mais ainda o risco de edema por causa da entrada de sódio nas células, tá? Então, você vai aumentar o risco de edema cerebral. Então, cuidado com o nosso tratamento, né? Quem vai gerar edema cerebral, em boa parte das vezes, somos nós. Aí é a complicação mais grave, pode ser antes ou início do tratamento, antes ou depois do início do tratamento, desculpa, e ficar atento aí para os sinais de diagnóstico, tá? Para fazer o diagnóstico certinho. Na cetoacidose, de novo, que eu já falei antes, a mortalidade é por edema cerebral e não por choque. Então, maneira na reposição de volume, né? Redução gradual da osmolaridade sérica, seja conservador na reposição volêmica, utilize insulina contínua e não em bolo, e não administre bicarbonato se você tiver um pH maior que 7, tá bom? O tratamento é manutenção de vias aéreas, as medidas gerais aí, né, diminuir a taxa de infusão de fluidos e de insulina, evitar a hiperventilação durante a ventilação mecânica para você não fazer vasoconstrição e fazer mais isquemia. Aí a gente pode tratar com manitol ou com salina hipertônica.
Bom, algumas controvérsias aqui no diagnóstico. Acho que é bem legal a gente falar, é pensar na avaliação da desidratação, tá? Então, se a gente vai correlacionar mais com critérios clínicos ou com a gravidade da cetoacidose, correção, a forma que você vai usar para corrigir sódio, reposição volêmica. Acho que aqui a infusão de insulina, a gente tem algumas variações aí de como você vai fazer essa reposição, e alguns trabalhos, inclusive, falam nas cetoacidoses leves e moderadas, aí sim existiria a possibilidade de fazer reposição com insulina intermitente na infusão contínua. Tá? A reposição de potássio, se vai repor só com potássio ou com fosfato junto, a reposição de fósforo, normalmente a gente repõe quando documenta a hipofosfatemia, agora tem serviço que já repõe rotineiramente, e o último aqui que não apareceu é a reposição de bicarbonato. Né? Em geral, a gente tem sido um pouquinho mais conservador. A gente não repõe se ele estiver acima de 6,9. Abaixo de 6,9, aí é possível repor. Tá? Então, pontos importantes aí: restaurar a hidratação do paciente, não hiperestimar as perdas. Uma vez iniciada a insulinoterapia, em caso de hipoglicemia, aumentar o aporte de glicose, monitorar eletrólitos e evitar quedas bruscas da glicemia. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu não tenha falado muito rápido, eu costumo falar rápido. Hoje eu fui dar uma aula para os residentes falaram que eu dou aula na velocidade 1,5 lá do WhatsApp, lá quando você vai ouvir o áudio. Espero que dessa vez eu não tenha sido tão acelerado. Muito bem, Fábio. Obrigado pela excelente apresentação. Esse tema é difícil, né, para dar aula, porque é uma porção de pequenas regras, né, muitas controvérsias, mas eu sempre digo que a gente precisa pegar o livro, né, quando vai tratar pacientes com cetoacidose, porque você não lembra de todos esses detalhes. O pessoal está cumprimentando você aqui pela apresentação, tá? São tudo amigo seu que está aí assistindo a aula. Eu contratei, Beto. Esse é claque contratado. Mas deixa eu fazer as perguntas. Deixa eu fazer as perguntas que chegaram aqui, Fábio. Uma até já respondi durante a aula. O colega queria saber qual solução usava. Eu falei, espera aí um pouquinho que ele já vai mostrar. Né? Aí depois ele me perguntou assim, e a albumina? Não usa albumina? Então, estou perguntando para você, usa albumina na cetoacidose? Não usa albumina, não usa na cetoacidose. Não usa albumina. Não tem Não tem. Pode completar, Fábio. Você não tem. Não, o paciente habitualmente não vai fazer hipoalbuminemia. E uma outra coisa, se você for pensar na albumina como expansor, também não tem nada de trabalho falando isso, é cristalóide mesmo. Não tem. Perfeito. Outra pergunta aqui, Fábio. A colega perguntou aqui, qual a melhor opção para tratamento do edema cerebral, manitol ou salina? Considerando que alguns trabalhos relacionam o uso da salina hipertônica a pior prognóstico. Que eu saiba, os trabalhos não mostram diferença significativa. A gente tem muito mais experiência clínica com manitol e mais trabalho com salina. Tá? O Beto me corrija aí se eu estiver errado, mas até onde eu saiba não tem uma diferença significativa para você usar um ou outro, não. Na verdade, essa questão ela está muito relacionada ao trauma de crânio, né? E aí veio a salina hipertônica, veio da experiência com o trauma de crânio, então ela seria útil aí na cetoacidose também. Mas no caso da cetoacidose, como o distúrbio é mais metabólico, acho que é interessante você utilizar o manitol. Eu, confesso, não li esses artigos que dizem que a salina hipertônica tem pior prognóstico. Eu também não, Beto. A maioria dos trabalhos diz, usa o manitol, se não funcionar, entra com a salina hipertônica. Bom, é essa a coisa. Vamos ver se temos mais perguntas aqui, Fábio. O som está ruim, não, era só o dela, eu acho que ela arrumou aqui. Em crianças menores de 5 anos, temos iniciado insulina 0,05 unidade por quilo por hora. No entanto, ela pergunta, qual a dose máxima de insulina contínua por hora? 10 unidades por hora?
Ela perguntou, já que tem criança de 90 quilos que ela atendeu aqui. Então, ela quer saber a dose máxima de insulina no dia aí que a gente pode utilizar, né? Eu também, assim, só tomar cuidado de você basear pelo peso mais próximo do peso ideal, não vai ficar dando doses também mais altas, mas que eu saiba, não tem uma dose máxima. O paciente que tem um peso maior, ele vai necessitar de doses maiores mesmo. A Se a questão do gente... 005, realmente saíram alguns trabalhos até que mostravam que quando você entrava no 005, ele não demorava mais para sair da cetoacidose e fazia menos hipoglicemia. Mas a gente não mudou o nosso protocolo. Eu li um outro trabalho falando sobre isso, a gente continua usando 0,01 unidade por hora, mesmo nas crianças menores. E a gente não tem muitas hipoglicemias, não. A questão da dose máxima aqui a dose adulto usa 0,14, né, por quilo por hora, 0,14. E considerando que, estou pensando aqui, considerando que a dose máxima de insulina para um adulto pode chegar a 2.000 unidades, né? Então, fique tranquila, você não vai chegar nessa dose máxima aí. O que o pessoal faz, às vezes, também nos adultos, é utilizar 4 unidades por hora, infusão contínua. Então, aí você tem que, quando tiver uma criança assim, fora da curva, com peso exagerado, calcular peso ideal, etc., e consulta doses de adulto, né? Não tem nenhuma diferença em relação a isso. Mas, olha, sabendo, você pode dar insulina para caramba, isso você tem que ver o nível de como é que está baixando a glicemia. Fique tranquilo em relação a isso. Vamos ver aqui o que mais que tem, Fábio. Só um outro, também eu nunca li nada de trabalho, mas a gente tem que lembrar que se esse paciente pesa 90 quilos e ele é obeso, ele vai ter aumento de resistência à insulina, né? Então, ele vai demandar uma dose alta mesmo. Há recomendações atuais que advogam não iniciar insulina contínua se o potássio for menor ou igual a 3,3. Vocês seguem essa recomendação? Não dá insulina? Não, a única coisa é que você já trata mais mente esse potássio, então já entra com infusão mais alta, já entra com infusão de 0,5 mEq por quilo por hora. Retardar a insulina para não cair, para não melhorar o pH, não sei, eu acho que fica meio... Você vai demorar mais tempo para tirar o paciente da doença, acho que não faz muito... Acho que não tem jeito, você vai ter que fazer aquela primeira hora de expansão, obter a diurese boa, né? Isso. A glicemia vai cair um pouco, você vai começar com insulina, restabelecida a função renal, você vai entrar com potássio, né? Não adianta a gente ficar procurando aí, o paciente com cetoacidose precisa da insulina, né? Não tem outra alternativa. Vamos em frente aqui. Vocês têm visto casos persistentes de acidose hiperclorêmica? Não, que eu me lembro. Acho que não lembro, né, Beto? Acho que não teve nenhum que a gente tenha. Não, acho que não. Não, acho que não. Vamos ver aqui, o que mais que nós temos? Abração, sucinto, claro, excelente aula. Olha que maravilha, Fábio. Obrigado pelos elogios. Gostou aí, ó. Bastante. Pode iniciar a primeira fase de expansão com plasma light? Com plasma light? Pode? Nunca li nada, não vi nem insetos em outras situações, a gente tem o benefício dele bem marcado, né? Não vi nada falando sobre isso, não. Pois é, eu concordo com você, né, Fábio? A gente não tem plasma light para uso rotineiro, é extremamente caro, né? E, bom, mas não fosse por isso, nós teríamos que dar um jeito de arrumar, né? Mas não há trabalhos ainda comprovando nem superioridade em choque hipovolêmico, então não temos que colocar isso no bolo da cetoacidose, pelo menos por enquanto. Vamos lá, estou seguindo aqui. Muito obrigada, sua aula foi excelente aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui, ó, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Beleza. Saudades a todos, da doutora Regina. Um abraço de Manaus. É a Luciana Siqueira. Muito bem, aula excelente, ótimo, doutor Fábio. Boa noite, a Isabela é farmacêutica clínica e amou a aula. Importante frisar que, além de todo o conhecimento técnico e prático para a condução do tratamento, é fundamental
humanização da abordagem, em todos os aspectos, a equipe multidisciplinar é essencial. Quer falar alguma coisa, Fábio? Não, é uma coisa, eu acho que um ponto importante, a gente tem, aquilo que eu falei para vocês, o estresse ele libera hormônio contrarregulador. Né? Se você tem o paciente numa condição melhor, a humanização passa, inclusive, para você alimentar mais cedo, deixar o paciente, se o paciente não precisa ficar muito tempo em UTI, não prolongar demais a estadia dele lá, tudo que você diminuir o estresse, você facilita o controle da doença. Perfeito, olha, você tem toda a razão, colega, deixa eu ver o nome dela, Isabela, toda razão. Humanização em todo o atendimento de toda criança grave, né? O envolvimento familiar fundamental, né? E, evidentemente, a terapia intensiva pediátrica, ela é, por natureza, um local multidisciplinar. Nada se faz sozinho, né? É preciso um conjunto de pessoas neste problema da cetoacidose entra não só a farmacêutica clínica, mas entra também a psicologia, que depois vai orientar a criança e a família no tratamento, né? Tem que pedir a consulta do psicólogo, muitas vezes, que é um susto, né? Mas como meu filho está diabético? Que história é essa, né? Que situação é essa? Então, precisa da psicologia, precisa da nutricionista, né, evidentemente, para dar as orientações quando vai para casa, etc. Óbvio que precisa do corpo técnico de enfermagem, dos enfermeiros de uma maneira geral. E aí, se a criança está entubada, fisioterapeuta, é UTI, né? UTI é gostoso por causa disso. É um lugar onde a gente se encontra, pode conversar e discutir as condutas para o benefício do doente. Né? Boa. Uma pergunta aqui, Fábio, da Gisele. Há uma vantagem em usar o Ringer em relação à salina neste caso? Pensando numa possível melhora do bicarbonato com o Ringer e evitar a acidose hipercolorêmica se você estiver utilizando o soro fisiológico? De novo, também eu não vi nada colocando sobre a vantagem de um sobre o outro, não. Não. Vamos deixar o Ringer no Surviving Sepsis Campaign, né? No lugar dele lá, tá? Deixa ele lá. Qual a experiência de vocês com o protocolo de insulina subcutânea para a cetoacidose? A gente, na verdade, não usa, a gente faz insulina contínua, mesmo nos casos mais leves. Existem alguns trabalhos que falam sobre isso, tá? Mas também, assim, se você pegar a maior parte da referência, é sobre insulina contínua. Né? Mas existem alguns trabalhos. O que eu já fiz, por exemplo, na impossibilidade de ir para uma UTI, se você não tem leito, no caso mais leve, você tratar com subcutânea. Mas, se você tem todo o recurso aí, com o conhecimento que a gente tem hoje, aí a gente faz esse tratamento com insulina contínua mesmo. Olha, uma outra pergunta recorrente aqui a respeito do potássio. Ó. Se retardar o início da insulina até o resultado do potássio, ou potássio esperar acima de 3,5, qual é a opinião? Né? Eu acho que não retarde. Você começa a tratar, você vai... Primeiro, a hora que ele chegar, você não tem por que você suspeitar que ele vai ter uma hipocalemia tão elétrica, assim, que você imaginar que tem. Para você entender, não que você não vá tratar com insulina, mas que você vai ser mais agressivo na reposição de potássio. Tá? Eu penso dessa maneira. Acho que retardar a insulina não vai trazer benefício. Expandir com plasma light tem benefício, Fábio? Não. Não. Podemos utilizar insulina IM na cetoacidose leve a moderada? É a mesma resposta. Você pode usar, tem alguns protocolos que falam para fazer, principalmente nas leves, nós podemos fazer moderado, mas a gente não faz habitualmente, não. Um outro trabalho. Eu fui rever isso aí recentemente. Tem alguns trabalhos com insulina ultra rápida, mas são coisas pontuais, de experiências de um ou outro serviço. Não tem uma coisa, um trabalho grande, com N grande, dando sugerindo que a gente mudasse a conduta, né? Em caso de suspeita de edema cerebral, trata-se imediatamente ou aguarda TC? Trata-se, já trata-se, as medidas gerais você já trata pelo menos. Não, já faça.
No caso de edema cerebral, a solução de manitol tem um risco de piora da hidratação. O ideal seria a solução hipertônica, concordam? Não dá para a gente Tem afirmar, isso, não tem como saber. não tem essas Alcide Ferreira, não tem esses dados na literatura, Alcide. O raciocínio colocado é lógico, mas tudo bem, piora a hidratação, mas você acompanha a hidratação, né, de forma a não piorar, basicamente isso. Então, não são dois tratamentos que estão na literatura e não há nenhuma evidência clara em relação de um ou outro, ou contra um e o outro. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz um raciocínio que parece lógico, né? Falar, vai melhorar, mas tem que ter trabalho documentando isso. Boa noite. Na fase de manutenção, teria contraindicação de usar solução isotônica 140 mEq por litro, ao invés do Holiday Cigar, na manutenção? Não entendi bem a pergunta aqui. Se usaria, ao invés de fazer o Holiday Cigar com solo isotônico, se faria com solução hipertônica, acho que ela quis dizer. Né? Não, acho que não é isso, Fábio. Eu acho que ela está querendo dizer se a gente pode manter a criança com soro fisiológico depois na fase de manutenção. Depois de manutenção. Acho que é isso, eu acho. Pode, porque... Normalmente o que a gente faz é monitorar o sódio. O que a gente faz, esse paciente, a gente vai monitorar o sódio dele bem de perto aí, né? A gente vai fazer avaliações constantes. Então, a gente segue lá os protocolos, a solução que a gente usa é de acordo com o que a gente tem de glicemia e de sódio. Não devemos nos esquecer, né, que esses pacientes vão ficar pouco tempo em soro, viu? Sim. Quanto mais rápido você alimentar a criança, melhor. Tira soro, tira essas coiseiras. O Holiday Cigar que o Fábio citou aí, para não causar confusão, é apenas para a estimativa do volume hídrico da manutenção, do volume, tá, hídrico da manutenção. O tipo de solução não é a solução do Holiday Cigar, tá? Para deixar isso claro. Iniciar a reposição de insulina apenas após a reposição volêmica? Sim, a gente repõe o volume primeiro e depois começa com a insulina. É isso mesmo. Dá uma carga... Não, eu lembro que esses pacientes, a gente não vai... Essa reposição volêmica é rápida, né? Você vai fazer 40 centímetros por quilo no máximo, isso aí você vai fazer rapidinho e depois já começa com a insulina. Não tem muito segredo, não. Obrigado, excelente aula. A maioria dos pacientes na emergência, aonde ocorre o primeiro atendimento, geralmente estão com acesso periférico. O bicarbonato na diluição de 1:3 ainda ficaria muito hiperosmolar? O ideal não seria diluir mais, uma solução mais isoosmolar? Fazendo 1:3, acho que já evitar, na verdade, assim, é ruim você fazer 1:1, que vai estar mais osmolar, se extravasar, vai fazer um estrago ali. Mas na diluição 1:3 dá para fazer, sem medo. Vamos deixar uma coisa clara aqui, pessoal. Bicarbonato não usa. Bom, o Fábio, ele é cardiologista também, vocês sabem, né? Cardiologista pediatra. Então, você vê que tudo ele puxa para o lado do coração. Aí ele justificou aquele uso daquele bicarbonato lá que ele deu no nosso paciente aí, por conta de uma acidose prolongada, e como a criança instabilizou hemodinamicamente, ele achou que isso poderia ser por conta, pensou corretamente, poderia ser pela acidose prolongada, causando uma miocardiodepressão. Então, vejam bem, o pH dela era 7, estava no limite aí, né? 6,9, 6,8, não dá para não dar, eu posso falar no congresso que eu não dou, mas lá na prática dá, né? Então, não tem jeito. Mas não é para dar bicarbonato. Então, de uma maneira geral, acho que 1:3, se for dar, estaria suficiente. Também concordo com o Fábio. Tipo assim, e só um complemento, esse paciente que fez disfunção cardíaca, que eu acreditei naquele momento que fosse por conta disso, ela estava mais de 24 horas com pH de 7.
Então, não é logo que ele chegou na cetoacidose, foi um quadro mais complicado, então por isso que a gente acabou fazendo. Isso é um dado interessante, né, pessoal? Os pacientes com cetoacidose podem demorar para chegar. Chegam mexidos, tomaram insulina em bolos, não fizeram a reposição de volume, alguns já tomaram bicarbonato, outros não. A pessoa se assusta com a respiração e quer entubar o paciente, né? Veja, então é difícil, só uma complementação. Outra pergunta aqui, Fábio. Vocês usam o soro glicofisiológico 1 miliosmol por quilo? Soro glicofisiológico, acho que é isso que ele escreveu aqui. Não, né? Não, glicofísio, não fazemos isso, não. O Marlon acha que a insulina subcutânea causa mais estresse na criança. Você quer comentar, Fábio? É difícil, né, gente? Em algum momento ela vai entrar na insulina, insulina subcutânea, né? Pois é. É difícil falar o que vai... Porque, assim, alguns serviços que usam, por exemplo, a reposição com insulina subcutânea nas cetoacidoses leves, eles usam isso no intuito, por exemplo, de não levar para UTI pediátrica. Então, vai escolher o que é mais estressante. Eu acho que não dá para a gente. Não dá. Acho que, por enquanto, assim, são trabalhos... O que é importante é, assim, esses trabalhos com insulina, com essas outras insulinas nas cetoacidoses leves e moderadas, são trabalhos pontuais, de experiência de alguns serviços. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado aí. Acho que segue o que está vigente na literatura. Acho que se depois saírem mais trabalhos, pode ser que no futuro a gente mude, mas por enquanto siga desse jeito. Não, mas ele, no caso aqui, ele não está defendendo, não. Ele está falando até que dá mais estresse na criança. Que dá mais, né? Verdade. Mas olha, Marlon, vou dizer uma coisa para você. Nossa criança está estressada, meu filho. Ela vai ter que pegar a veia, vai ter que colher sangue, vai ter que ter monitorização de hora em hora. Não tem muito jeito, não, viu? Tá? Procura aliviar o estresse dela com a família do lado e tal. Não tem muito jeito, não, viu? Porque a situação aí é crítica, né? Então, bom, tudo bem. Né? Bom, tem mais pergunta aqui. Boa noite, doutor Fioreto. Olha, esse perguntou para mim. E Fábio também. A dieta precoce somente após resolução da cetoacidose, certo? Fábio, isso eu vou perguntar para você, então. Quais são os números que permitem que você dê dieta para o paciente? Os números e a clínica, né? Claro. Assim, número exatamente, eu não achei nada diferente daquilo que a gente colocou da hora que ele sai da cetoacidose, que é pH acima de 7,2, o BIC acima de 15. Repete aí, isso, repete aí. Isso. pH acima de 7,2, o BIC acima de 15. Tá? Perfeito. Então, nesse momento, a gente pode começar com a dieta. Paciente está acordado. Né? Paciente acordado. O que eu ia colocar também... Se o paciente já está muito acidótico, ele vai estar muito taquipneico, não dá para a gente pensar em alimentar nesse momento. Então, precisa de um controle, pelo menos, aí, chegar próximo do desejável para aí começar. O colega aqui fez uma outra colocação, mais de ver se isso já aconteceu, experiência com pacientes adolescentes em uso de anticoagulante profilático e que tem cetoacidose, já que a cetoacidose tem maior relação com trombose. Apesar de a gente saber que tem uma maior relação, não é tão frequente assim. Então, a gente não usa rotineiramente. Puxa, faz 30 e poucos anos que eu nunca vi. Eu nunca vi. Também não. Bom, aqui ele colocou aqui que seria o glicofós, que seria o para repor fósforo. Tá. O fósforo, isso é controverso mesmo. Existem alguns grupos que, a partir do momento que tem cetoacidose, eles já repõem de cara o fósforo. Né? A gente não faz isso, a gente repõe a partir do momento em que a gente avalia e que tem fósforo baixo. Isso a gente sabe realmente que o fósforo é uma causa, se o fósforo estiver baixo, é realmente uma causa para dificuldade de controle da cetoacidose, mas a gente não usa rotineiramente a reposição dele. Estão perguntando aqui, Fábio, o protocolo de insulina regular e NPH depois que corrige a cetoacidose. Acho que você mostrou aí na aula, né? A tabelinha. Eu mostrei. Conforme o HGT e tal, né? Tem uma regrinha para isso aí, viu? Não precisa saber decor isso daí, não.
Você tá vendo também o chat, é isso? Oi? Você está conseguindo ver as perguntas aí também? Agora eu tô. Ah, olha, mas se eu não fizer a pergunta para você, eu não vou fazer nada aqui, então deixa eu fazer. Não precisava nem ter vindo, né? Pois é, aí fica só você. Tá certo, Regina? Joelma? Tudo bem. A administração da insulina subcutânea em 1 hora antes de desligar a bomba quando sai da casa pode ser feita? O que eu comentei, a gente mantém por meia hora, né? Então, a gente Sei. você passa para a insulina, a gente mantém meia hora de infusão contínua. Outra pergunta, não sei se já foi falado, porque eu cheguei tarde. Qual a concentração de sódio que vocês preconizam? 156 mEq por litro, 150 mEq por litro, somente a suspeita de edema cerebral? No soro de manutenção, quero dizer. Puxa. Aí a gente segue aquela regra. Regrinha Inicialmente, lá atrás. isso, aquilo de acordo com o sódio, de acordo com a glicemia. Para iniciar a dieta, pH a partir de 7,25 ou a partir de 7,30? Acho que esse aqui Não, não é 7,25 pode começar, manda ver. Acima de 7,2 você já pode começar. Você é neonatologista, hein, Alexandre? Porque 7,25. Olha, isso depende da clínica do seu paciente. Não fique preso aos números, né, especificamente, que o professor Fábio falou 7,25, vem um outro aqui, fala 7,20, aí o outro fala 7,27. Não é ao redor disso, é uma doença metabólica. O doente acordou, a glicemia chegou no ponto, e o ponto não é glicemia baixa, normal, né? Você sabe disso. E aí você já, pronto, começa a coisa. Então, não fica com muito número, porque senão, às vezes, dá confusão. Qual solução você Então, isso é usa? importante. Não, uma coisa que eu ia comentar, é importante quando você está no final ali do tratamento, entender que você não vai ter o controle preciso da glicemia, preciso. Se você for esperar isso, você começa daqui a pouco a dar mais insulina, começa a fazer glicemia, e você começa a ficar correndo atrás de consequências do seu próprio tratamento. Então, vai com calma aí, tá tranquilo. O paciente está bem, alimenta, tira o pé aí, tira a insulina contínua e segue sem medo. A Regina escreveu aqui, um beijo, minha querida. Que bom, ainda bem. Qual solução, Fábio, você usa para a correção do fósforo? Não tem uma específica para cetoacidose diabética. Você vai usar o que você tiver habitual. Correção de fósforo normal. O Carlos Henrique colocou aqui um caso que ele teve, Fábio. No serviço em que eu trabalho, utilizo esquema de hidratação com 2 bolsas. Provavelmente ele está falando, uma é o soro de reposição e a outra é o soro de manutenção. Tivemos uma paciente com 3,2 de potássio após a reposição com soro fisiológico. E após o início da insulina, ele colocou 60 mEq por litro de potássio e evoluiu com queda de potássio até 1,8. O que vocês fariam nesse caso? Com 1,8 de potássio. Você teria que aumentar a infusão de potássio. Provavelmente, aqui, talvez na hora que você faz por 2 bolsas, eu não entendi se você põe a reposição de 60 mEq por litro nas duas, ou se você põe em uma só. Né? Porque aí você vai ter que tentar ofertar. Se ele cair o potássio até 1,8, faça o eletro, veja se tem alteração eletrocardiográfica, e aí você vai ter que tentar repor naquela velocidade máxima de infusão que eu coloquei de meio mEq por quilo por hora. Tá? Então tem que aumentar a infusão aí, não tem jeito. Fábio, aqui tem uma pergunta. Como você esquematizou a hidratação da paciente? Alguma? Tá, foi a própria Regina que tinha perguntado. Ele mostrou depois, né, Regina? Ia falar lá na aula. Isso, beleza. Reposição, Fábio, de diurese excessiva. Recomendado ou perpetua a poliúria? A partir do momento que no começo do tratamento ainda vai ter poliúria, porque você ainda está com glicemia em cima de 180, né? Ela vai regularizar conforme você vai conforme você vai baixando a glicemia. A gente vai normalmente a gente com aquele protocolo a gente consegue estabelecer a volemia do paciente, mas na UTI a gente sempre faz de tempos pelo menos a cada 4 ou 6 horas dos pacientes mais graves o balanço hídrico total. Então acho que monitore dessa maneira aí, ver se não está muito discrepante com o que você está infundindo.
Normalmente, a reposição para cetoacidose, a reposição de volume, é um volume alto, né? Então, a gente não costuma ter problema com isso, não. Fábio, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Boa noite, excelente aula. Você tem visto primodiagnósticos por COVID? A gente teve um caso recente que ficou difícil de relacionar, mas que teve, que tive Covid um tempo antes, né, Beto? Se eu não me engano, eu acho que foi o Marcelo da Unicamp que estava comentando uma vez também que eles tiveram alguns casos. Então, olha, a gente viu um caso, tá? Então, a experiência é de um caso só. Tá? Bom, em caso de suspeita de edema cerebral, tá, esse aqui já foi lá para outro, nós já respondemos, tá? Bom, aqui a maioria aqui tem uma outra. Perdi uma parte da aula, nós já falamos isso daqui. Aquele já falou. Já falamos. Bom, no momento as perguntas agora acabaram, Fábio. Eu acho que, só vou destacar aqui enquanto o pessoal pensa, cuidado com o que a gente está falando aí, né? Toda hora está falando de reposição de volume, reposição de volume. Cuidado, paciente em cetoacidose, admita que ele está desidratado de 7% a 10%, né? Desidratado, não chocado, né? Chocado vai ter que ter hipotensão, porque cetoacidose dá em criança grande na maioria das vezes. Então, não comece a fazer reposição de choque na cetoacidose. Não é reposição de choque. É aquele volume que o Fábio bem colocou no início. Completou 1 hora desse soro, de que você está tratando a desidratação hipertônica da criança, aí você vai entrar com a insulina, então. Cuidado para não ficar dando 20 ml por quilo, 20 ml por quilo, 20 ml por quilo na cetoacidose. E depois liga a insulina e resolve dar um bicarbonatinho, isso é um bolo para causar edema cerebral. Então, cuidado com isso, tá? Diurese acima de 5 ml por quilo por hora, vocês fazem reposição? Não especificamente. Você vai monitorar. Normalmente, a reposição que a gente está dando de líquido já é suficiente. Não faz uma reposição específica, não. A diurese, José André, a diurese junto com a glicemia, junto com a reposição de volume, você estava fazendo balanços hídricos periódicos, acompanhando o que está entrando e o que está saindo. Não é o número da diurese apenas, né? Acho que é isso. Ok, pessoal? Mais perguntas? Em pacientes diabéticos que apresentam SIMP, usa-se corticoide? Para tratar SIMP, é isso que ele quis dizer? É isso que ela está falando. Sim, você vai usar o corticoide para tratar a SIMP e vai aumentar a insulina do doente. Exatamente. Mas eita, pacientinho azarado, não? Puxa vida. Bom, ok. Eu acho que, Fábio, nós tínhamos até 21h30, mas estamos aí com 21h18. Se não houver mais perguntas, nós podemos encerrar. Eu, de minha parte, agradecendo a Regina, mais uma vez, pelo convite, sempre um prazer, e te cumprimentar pelo brilhantismo que você tem cuidado do Amib no ar, né? Que a gente idealizou lá no começo, quando entramos lá na Amib, né? Então, eu tinha certeza que isso ia dar certo e deu certo, né? Então, muito obrigado pelo convite de novo. E, Fábio, obrigado por você ter aceitado também. Também queria agradecer o convite, agradecer a Regina, a Gislene, o pessoal da organização. E a gente percebe, cada Amib no ar que a gente participa, o maior número de pessoas assistindo, né? Então é muito legal. Parabéns mesmo, Regina, pelo esforço aí de tocar esse projeto. Ok, muito obrigado. Vamos nos desconectar.